Olá, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Momento Tecnologia, um programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. E hoje temos a grata satisfação de estar trazendo o Sérgio Alves de Azevedo, mais conhecido como Serginho. É Serginho porque é amigo nosso, é parceiro, o Osasco inteiro conhece, né, Paulo? Com certeza. Serginho, obrigado por ter nos atendido. Que isso, eu que agradeço, Egídio, Paulinho, a oportunidade de estar aqui mais uma vez e falar um pouquinho do nosso dia a dia, do nosso trabalho, da nossa vida profissional. Agradeço mesmo de coração mais uma vez por estar aqui. Que beleza, então vamos começar esse bate-bola, né? Então, vamos lá. Na verdade, eu sou obrigado a falar para o telespectador que você é um administrador de empresa e que atua no ramo da construção civil como administrador desse processo, né? Conta um pouco para a gente como que começou isso. Bom, na verdade, eu comecei a minha vida profissional como office boy de uma consultora, lá pelos anos 70, então comecei, e eu só conheço esse ramo, eu só trabalhei com construção civil. Então, de 14 anos até 18, eu trabalhei com obras públicas e adquiri alguma experiência naquela área, e depois, já com 18 anos, quando entrei na faculdade de administração, fui trabalhar num pequeno escritório de arquitetura que fazia imóveis residenciais. E a gente começou a adquirir experiência nisso, continuei, tive uma passagem relâmpago aqui em Osasco de 90 dias pela Prozasco, já em 76, quando a gente estava concluindo o curso de administração de empresas. E depois, em maio de 76, fui para a Conspal e fiquei lá até 3 anos atrás, quando abri a Direções. Agora abri a Direções, uma empresa que é minha, de um outro sócio, o Alan, e estamos só no ramo imobiliário. Então a gente acabou, eu diria o seguinte, que a gente começou a ter uma passagem rápida pelas obras públicas, também muito rápido pela Prozasco, foram 90 dias, onde a gente também trabalhava com obras públicas, e depois voltamos para a habitação e estamos aí de uma vida inteira. E a Direções praticamente ampliou o seu campo de atuação, né, Sérgio? Porque você trabalhava mais focado, era mesmo na construção, na Conspal, mas na construção. A Direções abriu um leque muito grande, né? A gente tem acompanhado os lançamentos que vocês têm feito, inclusive com o banco de projetos. O último foi o Ramada. Então abriu muito o leque, não, Sérgio? Isso, a gente está muito feliz assim, com a aceitação pelo mercado da Direções. A gente, por toda a experiência que eu disse anteriormente, e também por estar muitos anos na cidade de Osasco, a gente conquistou muitos amigos, a gente tem bastante amigos dentro do segmento, e eu confesso para vocês que eu me sinto uma pessoa privilegiada, porque quando eu abri negócio próprio, né, que a Direções, a intenção da Direções era criar uma empresa de consultoria, ela foi criada exatamente em função da necessidade que nós detectamos no meio do caminho de você ter uma empresa que realmente oriente o construtor desde a escolha do terreno até a entrega, porque até a entrega do imóvel. Então eu até brinco com os corretores, eu falo, olha, vocês não falem mentira para os compradores, porque eu vou estar lá na assembleia de entrega do condomínio. Então essa é a nossa proposta. E aí, os amigos começaram a ir nos visitar, e nós começamos a discutir projetos. Hoje, eu diria para você assim, que a gente está praticamente atuando em todo o segmento da construção civil, aí com essa explosão de imóveis comerciais em Osasco. Nós temos aí a banco de projetos com dois lançamentos ótimos. Agora o Hotel Ramada, que é uma novidade para o mercado de Osasco. Há 10 anos não havia um lançamento de um hotel na cidade. E a aceitação pelo mercado foi fantástica, porque é um produto diferente, onde as pessoas fazem um investimento. Ele compra um quarto de hotel e automaticamente ele compra e não pode usar. Ele compra e transfere isso para uma empresa. Coloca no pool. Na verdade é uma sociedade em conta de participação.
popularmente coloca no pool, coloca no grupo, né? Tá. E aí, só que nesse processo, se o quarto que é seu, né, você tem uma propriedade escriturada, que você pode vender a hora que você quiser e tal, mas se ele é alugado ou não, não interessa, quer dizer, você faz parte de um negócio. E a gente está, assim, com projeções fantásticas de rentabilidade, aí uma estimativa de 0,8 para cima de rentabilidade sobre o investimento. E isso para os dias de hoje é fantástico. E com uma vantagem, você não tem trabalho nenhum, né? Isso vai ser tocado por uma administradora. E a segurança que você tem, porque no fundo você é proprietário do... Sim, exato, exato. Você tem uma escritura, né? E o mais importante assim, é que você tem por trás uma empresa com muita experiência. Essa rede Ramada é a maior rede hoteleira do mundo. E ela está chegando no Brasil. Ela está chegando no Brasil, na Grande São Paulo, a primeira cidade de Osasco. Ela já tem alguns investimentos no estado de São Paulo, está para inaugurar um hotel em Tatuí, e tem algumas coisas do Brasil afora. Tem poucos hotéis ainda operando, mas esse pessoal, né, os americanos, eles não vieram para brincadeira, eles vieram realmente para investir pesado no Brasil. E nós temos que admitir, o Brasil hoje é a bola da vez em termos de investimentos. Então, os olhos do mundo estão voltados para o Brasil. E Osasco, é claro, é uma cidade com todos os requisitos para o turismo de negócios, né? Eu fiquei impressionado numa conversa que nós tivemos com executivos do Bradesco, da dificuldade, como eles colocaram, por exemplo, do Bradesco, que não consegue realizar os eventos dele aqui em Osasco. Eles têm que montar todo um esquema de logística para levar as pessoas para cursos fora de Osasco, porque nós não temos aqui, por exemplo, um hotel com um centro de convenções à altura. E esse nosso hotel, o Ramada, ele vai ter um centro de convenções com capacidade para mais de 800 pessoas. Que beleza, hein? É interessante, o Ramada, o formato Ramada, que vocês estão fazendo aqui em Osasco, onde a pessoa, o investidor, ele vai e vocês estão misturando a segurança de ter um imóvel escriturado ali que ele pode vender a qualquer momento, tem uma liquidez, principalmente em Osasco, tem uma liquidez quase que imediata, juntando com a questão comercial, com a questão de ter o imóvel, né? Nós temos o brasileiro, nós temos como segurança de investimento ter um imóvel, né? É diferente um pouco da cultura, por exemplo, americana. Ter o imóvel não é tão importante quanto aqui para nós, né? Não, perfeito. Inclusive até porque os prazos das hipotecas deles lá não tem a importância que nós damos. Lá se permite segunda, terceira, quarta hipoteca em cima de um mesmo bem. E isso, numa eventual briga, né, para quem vai ficar isso? Quer dizer, para o primeiro, para o segundo, para o terceiro? Então aqui, realmente eu concordo com você, Paulo. Essa segurança que nós temos por ter um imóvel, e esse imóvel alugado, com uma vantagem que eu vejo em relação à locação por sua conta, que você tem, por exemplo, uma sala comercial, onde você faz a locação dela, passa por uma administradora. Nesse caso, você sempre vai ter que estar administrando o seu bem mesmo, se tiver uma manutenção, alguma coisa que tenha para fazer. No esquema do hotel, você transfere isso para uma administradora hoteleira com conhecimento, com capacidade, e você não tem mais nenhum problema. Ela vai tocar. A tua preocupação vai ser acompanhar a rentabilidade do hotel, e eu achei muito interessante esse modelo do Ramada, mas são hotéis pequenos. Então esse hotel daqui de Osasco, ele tem 160 quartos. Então, é um hotel que muito provavelmente vai ter um percentual de ocupação muito alto. A gente está imaginando aí alguma coisa superior a 70%. E isso vai garantir ao investidor, a pessoa que está comprando, com essa segurança de ter escritura de um imóvel no nome dele, que ele pode a qualquer momento vender, que tem a valorização natural do mercado imobiliário, ele ter ainda essa rentabilidade mensal. Muito bem. Até o fato de nós aqui em Osasco, para você que acompanha, telespectador do nosso programa, você sabe, Osasco é um grande centro, tem quase 1 milhão de habitantes
E tem uma demanda muito grande desse tipo de equipamento, porque nós exportamos hóspedes para Barueri, para Alphaville, para São Paulo. Então agora nós temos uma referência, até é amigo nosso lá, o Norberto, né, que é o Best Western, que tem praticamente uma taxa de ocupação de quase que de 100%. Então tem um mercado que está exigindo a construção como esse prédio do Ramada. Mas eu acho interessante não só falar desse prédio, desse empreendimento. Aliás, as pessoas que quiserem podem te procurar, né? Estão vendo aí no GC os telefones da direções e podem investir com você. Mas como é que você chega na decisão, né, de, poxa, naquele terreno, como é que é a escolha disso? Naquele terreno, para o investidor que te procura, você falou, né? A gente orienta na compra do terreno. Quais são as principais características, que estudo você faz para decidir, olha, aquele lançamento vai ser um sucesso? Então, a escolha de um terreno, né? Nós temos que o Egídio, um engenheiro com toda a experiência de uma vida também, uma vida inteira aí, ela é fundamental na decisão do que você vai projetar e executar lá, porque nós temos que tomar muito cuidado hoje, especialmente com as questões ambientais, né, que hoje virou aí um grande problema na vida dos projetistas. Então a gente leva em consideração a questão ambiental, leva especialmente a localização e o entorno, quer dizer, o que aquela área, o que caberia naquela área. Então nós observamos aspectos ambientais, aspectos de topografia, nós consultamos a legislação municipal para ver o que é permitido naquele lugar, porque eu posso de repente comprar uma área pensando em fazer lá um empreendimento residencial e não ser permitido pela legislação. Então esse aspecto também. E depois, por exemplo, definimos, vai ser um empreendimento comercial, residencial ou um hotel, como nós falamos há pouco aqui do Ramada. Quer dizer, qual vai ser a demanda? Onde estão esses compradores? Onde eu vou buscar? Eles estão no entorno? Estão fora daqui? Estão em outras cidades? Estão aqui mesmo em Osasco? Então, nós fazemos essa pesquisa e eu costumo brincar lá com a nossa equipe, que assim, eu confio muito na pesquisa que a gente faz com a nossa própria equipe. Então, sim, consultando o mercado mesmo e tentando responder essa pergunta. A partir do momento que você tem uma área, você olhou a localização dela, olhou o que é permitido pela legislação municipal construir ali, você consultou o entorno, analisou aspectos ambientais, aspectos legais em relação à escritura, à propriedade propriamente dito, o produto ele vem que meio que naturalmente, você vê a necessidade. Agora mesmo eu estou com um estudo, um terreno de 2.400 metros na Avenida dos Autonomistas. Então, assim, com essa corrida que houve em empreendimentos comerciais em Osasco, o proprietário queria fazer um empreendimento comercial. Eu falei, olha, nos moldes do que está aí, talvez você vai enfrentar uma concorrência muito grande no mercado. Então, nós estamos vendo, já que ele insiste no comercial, que tipo de comercial poderia ser lá? Sei lá, vamos criar mais um shopping em Osasco? Autonomistas na região de Quitaúna, o que cabe ali? Porque, para mim, até pela minha origem, eu já estava pensando num residencial. Mas nós temos 1 metro quadrado muito caro na minha autonomia. Então, você tem que avaliar isso, porque você tem os aspectos econômicos, o estudo de viabilidade econômico-financeiro, quer dizer, sim, e o terreno ele tem um limite, ele não pode ter um peso no custo acima de um determinado percentual. Então, por exemplo, quando eu costumo dizer o seguinte, se você está construindo habitação popular, o teu custo terreno não pode ser superior a 10%. Serginho, nós vamos fazer um pequeno break para um intervalozinho e voltamos porque esse assunto é muito interessante. Não saia daí, já voltamos já. O progresso nunca andou tão rápido em Osasco. Nos últimos anos, Osasco deixou para trás o atraso para se tornar uma das cidades mais desenvolvidas do Brasil.
Com investimento, trabalho e uma gestão pública moderna, nasceu uma nova Osasco. Mais humana, com mais oportunidades e muito mais preparada para o futuro. E isso é só o começo, porque em Osasco o progresso veio para ficar. Quer informação que te traga conteúdo e que gere negócios? Bem Mais Osasco. Entretenimento, saúde, educação, moda, economia, beleza, decoração, dentre outros temas. Disponível em vários pontos de distribuição, também no formato eletrônico e para seu conforto através de assinatura. A boa informação e o sucesso de seu negócio. Bem Mais Osasco, sua revista. Todos os anos, milhares de brasileiros pegam dengue, uma doença séria que mata muitas pessoas. Mortes que poderiam ser evitadas com ações simples. Dengue. Se você agir, podemos evitar. Cuide da sua casa, fale com seus vizinhos, converse com a prefeitura. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Estamos de volta com o nosso programa Momento Tecnologia e, como de praxe, eu quero fazer um lembrete a você, profissional. Quando do preenchimento da sua ART, não esqueça que no campo 31, você colocar o número 038 ou Cidade de Osasco. Você estará contribuindo com a nossa associação e, fatalmente, revertendo esse dinheiro para você, profissional. Estamos de volta com o Serginho. Serginho, nós vamos aproveitar, eu quero retomar aquele assunto do Ramada, porque ficou uma pequena dúvida. Enquanto isso, nós vamos mostrar algumas imagens do empreendimento, mas eu queria que você esclarecesse o seguinte: o investidor que vai entrar, por exemplo, ao Ramada, e a diferenciação com ele ter o prédio próprio é a manutenção. A manutenção, nesse caso da administração, como que é feita? Quem paga a conta? Quem paga a conta é o próprio negócio. Só que toda a administração, você já imaginou? Você tem um quarto lá e queimou a televisão do quarto? Então, assim, é tudo por conta da administração. Por isso que você vai pagar uma taxa de administração. No nosso caso do Ramada, a taxa de administração é 10%. A prática da maior rede que atua hoje no Brasil é 18%. Então essa rede, como está chegando agora no Brasil, ela está com uma taxa de administração menor e bem interessante para o investidor. Então você veja, simplificando, né? Então vamos dar um exemplo daquele proprietário que fez seu pezinho de meia, que ao longo da vida construiu lá várias casinhas de aluguel e tal. Eu conheço alguns que hoje vivem, por exemplo, fazendo manutenção disso. Então tem que ir lá fazer manutenção de hidráulica, manutenção de elétrica. Nesse modelo, tudo isso é feito pela administradora. Então nós vamos ter lá uma comissão de condôminos, de proprietários, que vai fiscalizar a ação dessa administradora. Ela também não entra de graça no negócio, porque ela tem um contrato. Nesse contrato ela tem que apresentar determinados percentuais de competência, ela tem que comprovar a competência dela, senão ela perde o negócio, ela perde o contrato. Então, em função disso, ela tem também remuneração por eficiência na administração do negócio. Ela administradora, tem que se demonstrar capaz, e ela tem uma melhora na taxa de administração dela na medida em que a eficiência dela também é maior. Agora, eu entendi o que você está perguntando, exatamente porque esse é o grande problema, principalmente da gente que é do ramo, né? Então tem sempre alguém perguntando se você conhece um bom pedreiro, um bom eletricista. Ontem, por exemplo, a minha filha me mandou uma mensagem: pai, ela está montando apartamento para casar, pai, você tem um encanador para indicar? Ela sabe que eu conheço. Então, isso acontece no dia a dia. Às vezes está no clube aqui em Osasco, olha, estou precisando de um pedreiro, não sei o quê.
eu estou precisando de um carpinteiro, estou precisando de um marceneiro. Por quê? São normalmente as pessoas que, ou para o imóvel onde mora mesmo, ou então, em grande parte das vezes, as pessoas que têm esses imóveis de aluguel. Então, ele vive o quê? Tendo que administrar isso, ele vive tendo que cuidar disso. Lembrando que, se o imóvel dele está numa administradora, ele paga também, no mínimo, 10% de taxa de administração, que é descontado do aluguel dele. Só que a administradora recebe isso para quê? Para receber o aluguel, basicamente, e administrar o contrato de locação. A manutenção, etc., é tudo por conta do proprietário. Por isso que é a grande vantagem a tranquilidade, né, que o proprietário do imóvel acaba tendo em função... Porque quando o imóvel é novo, tudo bem, 1000 maravilhas, né? A partir que vai passando o tempo... Vai dando manutenção. Você tem que pintar, é uma luz que queima, é um fio que arrebenta, é um cano que... né? Cano não, o engenheiro tem que falar tubo. Mas é assim, então foi muito bom esse esclarecimento, porque a tranquilidade que essa administradora traz para o proprietário. E um detalhe que eu acho importantíssimo também, até mencionado pelo Paulo no início da nossa conversa, desculpe, a questão da segurança do negócio. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando era empregado, eu tinha fundo de garantia. E quando surgiu a oportunidade, eu comprei ações da Petrobras. Olha o que aconteceu. Eu também fiz a mesma besteira, viu? Olha o que aconteceu. A Petrobras e Vale, todo mundo fez isso. Todo mundo fez isso. Olha o que aconteceu. É verdade. Então, assim, eu tenho um amigo que ele tinha um dinheiro enorme aplicado nessas ações e simplesmente virou pó. Né? Então, o diferencial em relação à aplicação no mercado imobiliário, não só no hotel, mas em qualquer outro segmento, você tem uma garantia real, né? Você tem alguma coisa palpável que você está ali. Então, a probabilidade de, embora numa rentabilidade menor, mas ela é algo real. Então, eu me lembro que nas ações da Petrobras, num prazo lá de 6 meses, aquilo tinha dobrado, aquilo era irreal. Então, no nosso caso do empreendimento imobiliário, da aplicação no mercado imobiliário, e voltando aí a falar do Hotel Ramada, quer dizer, é segurança de alguma coisa que você pode chamar de seu, né? Com certeza. E assim, fazendo parte da nossa cultura, eu acho que já vem até da nossa colonização, né? Porque você aí que está nos assistindo, você conhece algum português que não goste de uma bela esquina? Nós temos aí, na nossa colonização já está no nosso sangue a gente acreditar no investimento em terra, né, em imóvel, né? Os nossos pais sempre falaram isso. Mas, Serginho, além do investimento, nós estamos aprendendo muito, é legal até esses toques, até para os novos engenheiros que participam da Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui de Osasco, para as pessoas que querem investir, estão aprendendo muito, mas assim, para ter todo esse pique que você tem, e aí a gente já acompanha há muitos anos, somos felizes de sermos aí seus amigos, né? Mas você tem que ter um preparo físico legal. E eu sei que tem uma característica sua que é muito importante para o nosso telespectador saber também. Você tem um condicionamento físico que você faz já há um bocado de tempo, né? Vocês... na verdade, você que me conhece há muitos anos sabe, né? Tanto eu como a minha esposa, a gente frequenta a Universidade de São Paulo, eu há 28 anos. É um curso lá na Faculdade de Educação Física, onde nós somos cobaias da universidade, e é um curso de condicionamento físico para adultos. Então, quando eu entrei lá, né, com 30 e poucos anos e tal, e hoje a gente já, com 57 anos de idade, quer dizer, então eu entrei lá com 30 anos. Então, o condicionamento era hoje é outro, mas o que a gente faz? No caso, na minha turma, as aulas são às terças e quintas. Eu procuro, Paulo, organizar a minha agenda para eu não abrir mão disso. Às terças e quintas, eu chegar lá na universidade às 7 da noite, então a gente tem uma atividade muito interessante, porque é atividade física como outra qualquer, mas acompanhado por excelentes profissionais, sabe que a Universidade de São Paulo é referência sobre todos os aspectos, então tem sempre um mestre da universidade e os monitores alunos que são
os alunos do último ano da Faculdade de Educação Física, que são os chamados monitores que acompanham. A gente é estudado por eles e melhoramos a nossa qualidade de vida. Então, às terças e quinta eu brinco, falo, porque eu sou meio teimoso, né? Terça e quinta na USP e na quarta ainda encontro com os nossos amigos lá na quadra do Jair da Costa para jogar um futebolzinho. Bate uma bolinha. Então, a gente não é que é meio teimoso, a gente brinca, fala, mas eu acho que assim, é absolutamente necessário que você trabalhe, a gente trabalha bastante, tal, sou daqueles ainda que acorda bem cedo para trabalhar, mas não abro mão de cuidar também do corpo para ter uma mente sadia. Tá certo. Aliás, você tem um filho também que é formado em Educação Física, passou aí por esse curso, está fora do país hoje. Aliás, eu queria aproveitar, manda um abraço para ele, porque de onde ele estiver, ele está nos assistindo, porque você também acompanha o Momento Tecnologia pela internet, né? Na TV Osasco, www.tvosasco.com.br. Você acompanha que dia que nós temos o programa ao vivo e já manda um abraço para o seu filho, né, Egídio? Na verdade, o nosso programa vai ao ar segunda-feira, 21 horas. Coincidentemente, essa semana ele está aqui, veio visitar o pai. Então precisamos trazê-lo aqui, mas, né? Esse meu filho é professor e ele se especializou em natação. E ele é técnico de algumas equipes de competição na Austrália. Isso é muito bom, porque a Austrália é um país que preza muito, né, pela natação. Temos aí o Ian Thorpe, né, que é o... Bambambam. Mas eu acho que a gente tem que se preocupar, principalmente com a saúde na nossa idade. Porque queremos continuar, né, a acompanhar aí o desenvolvimento das crianças, porque para a gente sempre vão ser crianças. E é importante, eu gostei de saber que você tem esse lado. Vou te copiar nessa, vou te copiar. Não, e tem aí uma atividade que não falta para o Serginho, né? Porque eu recordo de 2008, do lançamento da ACO, né, que é a Associação dos Construtores de Osasco, que aliás você hoje preside, né? Tem o Jean muito perto ali, tem vários amigos, companheiros que estão lá na construção. Fala um pouquinho da construção também, da ACO para nós, Serginho. Então, Paulinho, a ACO que você conhece muito bem, porque a nossa primeira reunião de constituição da associação foi lá na Associação Comercial, na época em que você era presidente. Sim. Nós constituímos a associação exatamente para nos proteger. São todas empresas da cidade de Osasco, com uma atuação mais forte aqui na cidade e algumas atuação na região oeste aqui da Grande São Paulo. E o objetivo, quando nós nos unimos, foi exatamente para nos proteger de algumas situações que a gente estava vivendo. E quando ia alguém individualmente pleitear alguma coisa, normalmente ou não era atendido ou então era atendido com alguma dificuldade. A partir do momento que nós nos organizamos, e você é um defensor disso, eu lembro de uma passagem nossa há muitos anos atrás em que, uma pergunta rápida, por que não político? Porque eu prefiro ficar aqui na sociedade civil organizada, cobrando, exigindo e tal, porque talvez se você for para um determinado lugar, você vai depender de algum grupo para ter a tua reivindicação aprovada, etc. Mas a questão da Associação dos Construtores, nós acabamos nos juntando e, na época, na administração do ex-prefeito Emídio, tivemos um relacionamento muito bom, que continua e hoje muito mais fortalecido, porque o atual prefeito, Jorge Lapas, engenheiro também, engenheiro civil da Associação dos Engenheiros, sócio da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco, e que já abriu as portas, está ouvindo os construtores, nós estamos sempre em contato com ele, e a associação acaba protegendo especialmente as empresas da cidade em relação ao mercado em si. Né? Nós temos atividades onde há muita troca de informações. Sim. Nós temos agora, em junho, está previsto um evento onde nós vamos discutir a questão fiscal na construção civil. Existem modificações ocorrendo para melhor, a diminuição da carga tributária na construção civil.
Então a associação está trazendo um especialista para falar nesse assunto. Até aproveito para convidar todos os engenheiros, você, Egídio. Vamos divulgar, tá? Isso sim. Divulgar, eu acho que é muito interessante, porque é impressionante, mas acho que na minha vida acho que é a primeira vez que eu ouço em falar em diminuição na carga tributária e uma coisa efetiva. Na construção civil tem hoje um dispositivo legal onde nós temos uma redução efetiva da carga tributária, dos impostos federais. Isso tem que ser divulgado até para que o consultor, o engenheiro civil, enfim, ele saiba ver se cobrar mesmo do seu contador, se ele está atualizado, se ele conhece essa legislação, porque todo mundo sabe que a nossa carga tributária é desumana. Sim. Serginho, infelizmente o nosso programa está chegando ao final. Foi muito rápido, você é uma pessoa que nos deu uma grande satisfação em estar aqui. Eu quero passar para você fazer suas considerações finais, porque infelizmente temos que encerrar. Tá. Bom, eu agradeço de coração o convite, né, de estar aqui, mas a oportunidade de estar aqui falando com colegas de trabalho, né, não sou engenheiro civil, mas às vezes até confundo um pouco, porque como administrador e especializado em construção civil, acabo tendo contato muito direto com esses profissionais, aprendo sempre com os nossos colegas engenheiros civis. Agradeço mesmo a oportunidade, especialmente de poder falar da nossa vida, do trabalho. Quer dizer, nós vivemos isso. Então, um dia eu fui saber qual era a definição de mestre. Mestre é aquele que vive o que prega. Então, assim, a gente tentar viver o nosso dia a dia e transmitir as experiências mesmo. Nós estamos aqui de passagem, somos hóspedes desse planeta, como diz o meu amigo Jean, vice-presidente lá da Associação dos Construtores, e a gente tem que estar transmitindo a nossa experiência. E nós que tivemos o privilégio de aprender e aprender bem, né, nas escolas normais e na escola da vida, temos que estar transmitindo isso. E toda vez que eu tenho a oportunidade de falar um pouquinho da minha profissão, eu fico muito orgulhoso e espero ter oportunidade para a gente trocar novas experiências no futuro. Muito obrigado, mas hoje está muito interessante. Um arquiteto, um engenheiro e um administrador. Tá difícil de acabar o programa, né? Hoje está difícil. Sérgio, muito obrigado. Paulo, muito obrigado. Obrigado. Semana que vem estamos de volta. Não perca o nosso programa.